Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Porteira aberta. A hora do agronegócio, estamos aqui com o Davi Roquette, que é o diretor executivo da ANDA, Associação Nacional da Difusão dos Adubos, que comemora neste ano 50 anos. E nós vamos falar de uma transformação de olhar, uma transformação de posicionamento. E meu caro Davi, como é o assunto da segurança alimentar e nutricional sob o ponto de vista hoje da ANDA? Então, Tejão, muito obrigado pelas perguntas, pela oportunidade de estar aqui com você, né? Acho que seria interessante a gente tentar, primeiramente, definir um pouquinho o que é segurança alimentar e o que nós entendemos por segurança nutricional, né? A segurança alimentar, ela existe quando todas as pessoas continuamente têm acesso físico, social e econômico ao alimento. E esse alimento, por sua vez, ele necessita ser suficiente, seguro e nutritivo. Então vamos repetir. Definição de segurança alimentar. Vamos repetir. Ela existe, ou entendemos, ou define-se, né? É uma definição inclusive internacional da Associação Internacional de Fertilizantes, né? Que ela existe, essa segurança alimentar, ela existe quando todas as pessoas, todas, continuamente, ou seja, por muito tempo, ou por um longo período, né? Permanentemente, ela tem acesso físico, social e econômico ao alimento, que necessita ser suficiente, logicamente em quantidade, seguro, a saúde humana, e nutritivo. Né? Então, se você, vamos chamar assim, se nós não contemplarmos qualquer uma dessas parcelas aqui, a segurança alimentar não é totalmente feita, né? Ela não é disponível. E esta segurança, então, alimentar, quando você coloca nutricional? Certo, aí exatamente uma excelente pergunta. Então a segurança nutricional significa, da mesma forma, o acesso por todas as pessoas, permanentemente, à utilização e à absorção adequada de nutrientes na alimentação, a fim, logicamente, do ser humano ser capaz de viver uma vida ativa e saudável. O setor a nível mundial iniciou lá no exterior, lá nos Estados Unidos e países desenvolvidos, o conceito de nutrientes para a vida. Sim. Nutrients for life. Sim. E aqui no Brasil, a ANDA também começou esta difusão, quer dizer, passa a ser uma Associação Nacional da Difusão de Nutrientes para a Vida. Exato. Mais amplo do que adubo. Muito mais amplo, mais evoluído do que adubo. O que significa este assunto? Como que este nosso ouvinte aqui, uma grande parte ouvinte da cidade, né, que muitos deles não, talvez tenham uma hortinha ou vasos em casa, alguma coisa de jardinagem, mas que nunca produziram. Sim. O que isto tem de importância para este ser humano aqui, que é o consumidor final dos alimentos? Então, essa pergunta ela está intimamente ligada a exatamente uma outra importante pergunta, que seria: de que forma os fertilizantes contribuem para a segurança alimentar e nutricional? De que forma, quando um produtor rural utiliza uma cesta de nutrientes, digamos assim, de que jeito isto impacta na minha vida, na minha saúde? Exatamente, vamos citar algumas, por exemplo. Né? Primeiro, importantíssima, os fertilizantes são os fornecedores de nutrientes para as plantas. Ok, planta come. A planta bebe. Come ou bebe, não sei. Na realidade ela bebe, agronomicamente ela bebe. O professor Vitti, que é um amigo querido lá de Exalc, que fala: não, Tejon, não é come, planta bebe. Porque o fertilizante é dissolvido na solução do solo, né? E
e a planta vai e bebe, então. Ela vai assim absorver. Ela vai absorvendo, absorve. né? Exatamente. Muito bem. Então ela precisa... Solução nutritiva. Ela precisa desta solução para progredir, prosperar, viver e oferecer frutos. Exatamente. Por isso que é até interessante que a gente, de uma forma simples, define a diferença entre dois importantíssimos insumos para a sobrevivência da agricultura, da agropecuária, que é o alimento da planta, ou a comida da planta, que são os fertilizantes, e o remédio da planta, que são os defensivos. Que é o remédio, leva para situações de... A planta é atacada por pragas, doenças. Agora, Davi, eu acho que deve também ter uma relação. Uma planta mais bem nutrida, ela deve resistir mais a doenças, Isso, não é? Não tenha dúvida, um ser humano como nós. Se não se alimentar... Então, nós também podemos associar que uma nutrição feita competentemente, corretamente de solo e de planta, significa uma planta mais robusta e mais forte para o enfrentamento não só de doenças, mas até de situações, às vezes, de seca, coisas do tipo. Não tenha dúvida. Então, podemos inferir que se os fertilizantes são o alimento das plantas e as plantas são os alimentos dos animais e dos seres humanos, né? Como dizia o professor Malavolta, o ser humano é um vegetal. Para que o pessoal aqui não ache que a gente só fala do fertilizante, da indústria, sim. Como é que vocês veem o assunto, por exemplo, do que se comenta muito de adubo orgânico? Como é a relação do adubo orgânico com este adubo, vamos dizer assim, com as marcas das companhias? Então, Tejão, isso também é um tema muito importante. A gente precisa agradecer a oportunidade de tentar informar as pessoas para a integração e não a desinformação que gera a separação por ignorância científica. Uhum. Então, quem tiver interesse em conhecer mais profundamente, tecnicamente, todas essas diferenças, eu convido a visitar o nosso site do Nutrientes para a Vida, que é o www.nutrientesparavida.org.br e é Nutrientes para a Vida. .org. Isso. De forma resumida, o que ocorre? Os fertilizantes orgânicos, chamados orgânicos, são complementares, são muito importantes. Muito importantes. Com certeza, eles são importantes, mas eles são complementares aos fertilizantes ditos inorgânicos. É um convívio inteligente das coisas, né? Não é, no mundo não é mais isto ou aquilo, é isto e aquilo. Exatamente. Numa administração inteligente. Isso é importante porque tem uma tendência aí de quem é desse time, quem é do outro time, é nós ou é eles, e é muito importante isso. Existe uma complementação. Meu caro Davi Roquette. Exatamente, bem-vindo à inovação. Meu caro Davi, parabéns pelo trabalho lá na Associação Nacional da Difusão do Adubo, na ANDA, 50 anos, felicidades, um abraço a todos e parabéns pelo Nutrientes para a Vida. Isto é um exemplo do que todos os setores dos insumos e dos bens de produção para a agropecuária terão que passar a fazer, porque eles têm que olhar o cliente do cliente, e o cliente do cliente, o cliente do produtor é o ser humano, aquilo que nos escuta hoje na cidade, o consumidor final. Perfeito, João. Grande abraço, obrigado, Davi. Muito obrigado.